Fala, geração eleita, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco acerca da criação do homem. Por que Deus criou o homem? Para qual razão? Bom, galera, então Roda a vinheta! Bom, a Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 1, que Deus ele criou os seres humanos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Só que no capítulo 2 diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então cria-se uma dúvida. Deus criou algum outro povo antes de Adão? Há teorias de que existiram povos antes de Adão e Eva, como a teoria de Lilith. Mas, na verdade, no capítulo 1 fala da criação do homem em Deus. No capítulo 1 fala de Deus criando o homem nele mesmo. É o ser espiritual. O homem, na verdade, ele é um espírito. E ele vivia em Deus, ele já existia em Deus antes de ser colocado no barro. Eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre a criação do homem, sobre a tricotomia e sobre a atração que o homem tem por Deus. Na verdade, no capítulo 1 de Gênesis, quando fala que Deus criou os seres humanos, não está falando da formação do homem. Ele fala de algo planejado no seu coração. Ele fala de algo criado dentro dele. Porque o homem sempre foi o projeto do coração de Deus. No capítulo 2, mostra que ele formou o homem do pó da terra. Deus, ao criar tudo que existe, ele disse ao mar: Mar, produza seus seres viventes. E o mar produziu os peixes. Ele disse à terra: Terra, produza os seres viventes. E os vegetais nasceram. Mas ao homem ele disse: Façamos o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E ali com suas próprias mãos ele moldou o homem, deixando naquele boneco de argila suas próprias digitais. Formar aquele ser perfeito que era Adão, ele soprou no homem, no capítulo 2 de Gênesis. E ele soprou no homem o fôlego de vida, e aquele homem passou a se tornar alma vivente. E é aí que eu entro na tricotomia. Nós somos feitos em corpo, alma e espírito. E eu vou falar um pouquinho da função de cada um para que a gente compreenda melhor como isso funciona na prática. Bom, então, para explicar um pouco mais, assista esse vídeo que eu vou passar. Vimos que todas as coisas criadas foram feitas pela palavra do Criador. Mas assim não foi com o homem, pois ele o formou com as suas próprias mãos do pó da terra. Porque eu e você fomos criados. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória os formei, e também os fiz. O homem deveria refletir o caráter do Criador. Ele o criou para a sua glória, seu caráter, para um propósito especial. O plano dele era que o homem não morresse, mas sempre refletisse mais e mais o seu caráter. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Ele nos veio com um potencial infinito. O homem era capaz de refletir a imagem espiritual do Criador. Observe que Deus, quando ele soprou no homem, que o homem passou a viver, o homem passou a viver para Deus. É bem verdade que Deus criou a terra e tudo que existe para que o homem pudesse desfrutar disso. Ele criou um ambiente perfeito, ele criou algo agradável para que o seu filho, a sua criação, pudesse desfrutar de tudo aquilo que ele fez. Deus ele preparou um ambiente para trazer à existência, da maneira terrena, da forma terrena, algo que foi planejado no seu coração. Ele plantou na terra o seu filho. Nós somos gerados de Deus. Nós somos um espírito que habitamos no corpo. Observe que ao soprar o espírito, que já vivia em Deus, no homem, naquele boneco de barro, ele passou a se tornar alma vivente. E é aí que eu quero entrar na tricotomia. A palavra fala que Paulo fala em Tessalonicenses, que nós precisamos manter o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus. Em Hebreus também o escritor ele fala que a palavra é tão penetrante quanto a espada de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito. São menções que deixam claro a existência da tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a parte formada da terra. O nosso corpo é o nosso acesso físico ao mundo natural. A nossa alma é o nosso psique, a nossa mente, nossa capacidade de raciocinar, de sentir, a nossa capacidade, nossa sensibilidade é a nossa alma. E o espírito
é a nossa consciência celestial. O espírito é a nossa ligação com Deus. E o homem é feito dessas três partes. Se o homem há uma ligação direta com Deus, por que o homem não vive em relação total com Deus? Por que o homem não vive em relação total com o Pai? A questão é bem simples, que no Éden, quando Adão pecou e ele permitiu que o pecado entrasse na sua vida, essa ligação foi rompida. E aí falaremos sobre a obra redentora em um outro vídeo para poder explicar acerca disso. Mas a questão é, essa ligação com Deus entre o homem, e essa ligação entre o homem e Deus foi rompida pelo pecado. Então, ele passou a viver perdido, sem Deus. Acontece que em Eclesiastes diz que existe no homem um anseio pela eternidade. Em Atos 17, o escritor diz que existe no homem uma necessidade pela adoração. Deus, quando ele soprou o fôlego de vida no homem, ele estava colocando no homem a necessidade dele de voltar para Deus. O homem sempre vai voltar para Deus. Assim como a bússola. A bússola está sempre apontando para o norte, porque existe uma força magnética que atrai ela até lá, que direciona ela até lá. E com Deus não é diferente. Existe uma força magnética em Deus que atrai o homem até Ele. O homem não sabe o porquê, mas ele vai estar sempre voltado a adorar alguma coisa, porque ele foi criado com esse intento, a adoração. Existe no homem essa necessidade. Acontece que por não entender da paternidade de Deus, por não compreender da sua origem, o homem direciona essa adoração a coisas alheias. Observe que se você tira um vegetal da terra, ele morre. Se você tira um peixe da água, ele morre, porque ali é a sua origem. Porque foi do mar que os peixes foram produzidos e porque foi da terra que os vegetais foram produzidos. Mas o homem, Deus disse, façamos o homem. O homem foi produzido de Deus. Por mais que a sua parte terrena seja feita da terra, a sua essência é celestial, porque ele soprou no homem a sua própria vida, o fôlego de vida. Então, existe no homem uma necessidade de voltar para Deus simplesmente porque Deus é a nossa origem. Deus nos atrai, porque nós saímos dele. Existe uma força que nos atrai e não há para onde correr. Existe uma necessidade do homem de buscar a Deus, ainda que tateando. Ainda que o homem não consiga enxergar completamente aquilo pelo qual ele busca, aquilo pelo qual ele luta, existe uma vontade, existe algo no homem que o atrai até Deus. A palavra diz que Deus ele nos atrai com cordas de amor. Deus ama tanto os seus filhos que mesmo o homem rejeitando, que mesmo o homem virando as costas para ele, Deus está ali de braços abertos a todo tempo querendo atrair o homem, a todo tempo querendo chamar a atenção do homem para ele. Porque esse é o Pai de amor, esse é o Pai ao qual nós conhecemos. Foi Ele que nos gerou. E Ele tem esse intento, atrair o homem de volta para a origem. Porque adoração nada mais é do que estar no centro da vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor, que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. E ser salvo é andar conforme a sua vontade. Valeu, galera? Então se você curtiu, dá um like aí, compartilha e manda pra geral, valeu? Até a próxima.